O trabalhador que é vítima de acidente do trabalho tem previsto na legislação tanto trabalhista quanto previdenciária e também na Constituição Federal uma série de direitos garantidos para a sua proteção. E sobre esses direitos que o Dr. Gilberto vai comentar nesse vídeo. Dr. Gilberto, eu gostaria que o senhor começasse aqui a nossa conversa esclarecendo quais são os direitos que esse trabalhador tem, na verdade, quais são as garantias que o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho tem quando ocorre essa situação. Bom, vamos bater um papo aí sobre essa questão. O primeiro direito, na verdade, que a gente nem consegue chamar de direito, mas é mais como um dever, é que quando ocorre o acidente, a empresa deve emitir um documento. Esse documento chama CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Esse documento é um documento importantíssimo para a burocracia. É através desse documento que o funcionário vai conseguir dar entrada no INSS. É a partir deste documento que os dados vão para o Ministério do Trabalho e Emprego, para que gere uma estatística para estudo. Então, esse é o primeiro direito e o primeiro dever que a empresa tem. Ocorreu o acidente, deve-se imediatamente, após um dia, e ser expedido esse documento, que é feito exclusivamente pela empresa. Doutor, com base nessas informações, eu gostaria que o senhor esclarecesse duas circunstâncias. A primeira delas é na hipótese da empresa não emitir o CAT, e que isso, infelizmente, nós sabemos que é uma situação comum. Muitas empresas, após ocorrer o acidente do trabalho com determinado empregado, não emite o CAT, o comunicado de acidente do trabalho. Então, se a empresa ela se omitir e não fornecer esse documento, não comunicar o acidente do trabalho, qual é a penalidade, qual é a sanção que essa empresa sofre? E a outra situação, doutor, é em relação às providências que esse trabalhador deve tomar na hipótese da empresa não emitir o CAT. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente não pode generalizar, mas a gente pode mencionar que algumas empresas ainda têm essa restrição em emitir a CAT. Tenta, por um lado, emitir a CAT. E por que tenta omitir o acidente? Porque, na verdade, uma vez comunicado, isso gera um dado oficial. Esse dado vai para o Ministério e, dependendo da circunstância do acidente, pode gerar uma fiscalização. Então, existem algumas empresas que tendem a tentar evitar essa comunicação, tentar evitar essa fiscalização e acaba prejudicando o funcionário, não emitindo a CAT, o que constitui irregularidade. A Lei 8.213, no seu artigo 22, ela determina essa obrigação e inclusive prevê multa para ela. Então, respondendo à sua primeira pergunta, a empresa que não emite a CAT está irregular perante a lei, comete irregularidade trabalhista e pode ser punida por multa, conforme o artigo 22 da Lei 8.213. A sua segunda pergunta também é de extrema importância para o tema. Uma vez que a empresa não realiza a emissão da CAT, o funcionário ele perde a possibilidade de ir até o INSS dar entrada no seu benefício, dentre outras questões que ele fica prejudicado. Mas, nessa circunstância, o funcionário, o trabalhador, deve se dirigir nos órgãos de proteção, como no Ministério do Trabalho, no FAT ou no próprio sindicato da categoria, para que esses órgãos competentes, no uso das suas atribuições, possa emitir essa CAT e suprir essa omissão da empresa. Perfeito, doutor. E quais seriam os outros direitos garantidos para esse trabalhador que sofre um acidente do trabalho? Bom, vamos falar primeiramente sobre o mais importante deles, que é a estabilidade ao emprego. Existe na lei, no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que o funcionário acidentado ele tem 12 meses de estabilidade após o seu retorno. Mas ele não é tão simples assim, ele depende de alguns requisitos. O funcionário somente terá direito a essa estabilidade ao emprego se ele permanecer afastado em decorrência do acidente por mais de 15 dias. Como que funciona na lei essa questão? O funcionário que tiver um acidente, ele vai ser afastado, dependendo da circunstância e da extensão do seu problema de saúde.
Se ele ficar até 15 dias, a empresa vai responder pelo salário nesses 15 dias. Após 15 dias, quem toma essa responsabilidade é o órgão previdenciário, é o INSS. Se ele ficar superior a 15 dias afastado, ele vai ter direito à estabilidade provisória de 1 ano, 12 meses contados a partir do seu retorno. E aqui é muito importante a gente entender que se a empresa for demitir esse funcionário, vamos supor que essa empresa venha, que o funcionário venha, retorne à empresa e a empresa tenha a intenção de dispensá-lo. Nessa situação, a empresa terá que indenizá-lo por 12 meses de salário com todos os reflexos garantidos na lei. É importante a gente destacar, e até a gente chama atenção para a pessoa que estiver nessa situação assistir nossos próximos vídeos, é que hoje em dia, infelizmente, existe muita a circunstância onde o funcionário retorna à empresa e a empresa não admite o seu retorno. Isso acontece muito quando existe afastamentos longos, por exemplo, de 1, 2 anos. Quando o funcionário recebe alta do INSS, a empresa fala assim, olha, agora não temos mais vaga, procura o INSS de novo. E o funcionário fica na chamada ping-pong, que a gente conhece como limbo jurídico. Ele vai na empresa, retorna para o INSS. Nessa circunstância, o funcionário deve procurar a justiça e deve pleitear os salários atrasados da empresa. Para isso, a gente tem um vídeo especificamente sobre esse assunto e a gente pede para que a pessoa que esteja nessa situação assista esse vídeo. Só para ponderar o comentário do doutor, nós sabemos que o fato da empresa não fornecer o CAT, muitas vezes, como foi mencionado aqui, é justamente para evitar essa estabilidade para o trabalhador, para tentar caracterizar que não houve um acidente do trabalho e com isso a empresa não é obrigada a ficar com o trabalhador ali protegido pela estabilidade e muitas vezes quando esse trabalhador retorna às suas atividades na empresa, ele é dispensado sem justa causa, sem ter nenhuma proteção legal, mas como o doutor ponderou de uma maneira bem clara, isso aí pode ser corrigido para o próprio trabalhador, ele pode requerer a emissão desse CAT e buscar na justiça também a regularização dessa situação. A gente sabe que na justiça do trabalho especificamente o que vale é a realidade. Então não é pela falta de emissão da CAT, isso é uma maturidade que as empresas deveriam ter, que não é a simples falta da emissão da CAT ou a simples designação do auxílio previdenciário como acidentário que vai retirar desse funcionário a estabilidade de 12 meses. O que importa para a justiça é a realidade. Se o trabalhador for para a justiça e comprovar que mesmo sem a emissão da CAT, o que o afastou da empresa não foi uma doença comum, mas sim uma doença proveniente de acidente ou de doença ocupacional, ele vai ter essa estabilidade. Porque o que vale para a justiça é a realidade. Perfeito, doutor. E quais seriam outros direitos aí, outras garantias que o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho tem garantido pela legislação? Bom, doutor, existem mais 2 direitos, mais 2 garantias que merecem nossos comentários, um melhor entendimento. O primeiro direito desse trabalhador acidentado é relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A gente sabe que quando o funcionário é afastado da empresa por motivo de doença comum, ou seja, aquela que não tem qualquer relação com acidente de trabalho ou com doença ocupacional, o contrato dele fica suspenso. E quando o contrato dele fica suspenso, a empresa não tem obrigação de depósito mensal do fundo de garantia. A questão ela é diferente quando se trata de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nesses casos específicos, mesmo o funcionário não estando trabalhando, ou seja, recebendo auxílio acidente, a empresa deve recolher mensalmente o fundo de garantia como se ele estivesse trabalhando. Essa é uma garantia legal. Ele não está trabalhando não por culpa dele, mas por culpa de um acidente ou de uma doença ocupacional. Então, neste caso, é garantido por lei que a empresa deposite esse valor, ele pode ficar afastado o período que for, que durante todo o período de afastamento, ele vai ter garantido o depósito mensal mediante o seu salário mensal que ele recebia na empresa.
Doutor, então o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, como esclarecido, ou é cometido de alguma doença ocupacional, por lei, ele tem o direito que a empresa realize o depósito mensal do seu fundo de garantia. E quando ocorre que a empresa ela não emite o CAT e esse trabalhador, por consequência, tem a concessão do benefício previdenciário que suspende o contrato de trabalho, de natureza apenas previdenciária e não de natureza acidentária, que é o chamado B31 e B91. Só para esclarecer, B31 seria o benefício de auxílio-doença previdenciário, que não decorre de acidente de trabalho, e o 91 é o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho ou de alguma doença ocupacional. Então, para aquele trabalhador que teve o benefício de espécie 31 previdenciário concedido e, por consequência, a empresa não deposita o fundo de garantia, quais as garantias ou providências que esse trabalhador tem que tomar para regularizar essa situação, doutor? Para essa sua pergunta, existem duas considerações válidas e importantes. A primeira delas é a possibilidade do segurado, do trabalhador, entrar com recurso administrativo, só para transformar os códigos de auxílio-doença 31, que é auxílio-doença comum, para auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, que é o código 91. A segunda consideração válida, doutor, para essa situação, para essa tua pergunta, é que, conforme a gente já falou, para a Justiça do Trabalho o que vale é a realidade. Não é porque consta no auxílio doença como código 31, ou seja, aquela que não tem relação com acidente, ou que a empresa não tenha emitido a CAT, que o funcionário vai entrar com uma ação e não vai ter o seu direito de fundo de garantia deste período garantido. Porque na justiça vai haver uma investigação que vai buscar a verdade. E se a verdade constar que, na verdade, ele está afastado por acidente, um juiz de direito vai garantir a possibilidade da empresa depositar durante todo o período de afastamento. Bom, doutor, o doutor mencionou no início do argumento que existiam aí mais duas possibilidades, mais duas garantias ao trabalhador que sofreu um acidente do trabalho. A primeira é a garantia do depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Qual que seria o outro direito, doutor, que o trabalhador tem? Bom, doutor, o último direito, a última garantia que merece nossos comentários é uma questão que foi construída pela jurisprudência e nós temos tido inúmeras decisões nesse sentido, que é a garantia da manutenção do plano de saúde. A gente entende que quando o funcionário tem o contrato de trabalho suspenso, ou seja, ele é afastado pelo INSS, por motivo que seja por doença comum, ou seja por doença ocupacional ou acidente, o contrato fica suspenso. E alguns direitos, eles se perdem, ou seja, a empresa não é obrigada a garantir todos os direitos que ele tinha como se estivesse ali trabalhando. Mas o plano de saúde é um direito desse trabalhador acidentado a ter quando afastado pelo INSS. Ou seja, a empresa ela é obrigada a manter o plano de saúde no decorrer do afastamento. Esse é um tema longo, é um tema controvertido, ele é um tema de muito risco para as empresas, porque a empresa que cancela esse plano de saúde pode ser, inclusive, condenada por danos morais. Esse é um assunto longo, um assunto complexo, que causa muita controvérsia ainda, e pela qual a gente fez um vídeo especificamente sobre isso. Para quem quiser, para quem tiver interesse em ver essa questão da garantia do plano de saúde no decorrer do afastamento previdenciário, a gente convida para assistir um vídeo que é especificamente sobre isso, ou seja, a garantia que o segurado, que o trabalhador acidentado ou afastado por qualquer motivo tem com relação ao plano de saúde. Então, quem tiver interesse sobre esse assunto, a gente convida para poder clicar no link abaixo para que ele possa ter mais detalhes sobre esse direito. Ok, doutor. Agradeço os esclarecimentos e, como foi bem esclarecido, você que tem interesse em se aprofundar em diversos temas relacionados ao acidente do trabalho, direito do trabalhador e direito previdenciário também decorrente dessas questões, basta acessar o nosso site, saberalei.com.br. Se você estiver acompanhando esse vídeo no YouTube, basta você se inscrever no nosso canal também para receber os próximos vídeos. Então eu aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu quero agradecer a sua paciência, o seu carinho em ter acompanhado esse conteúdo até o final.
E se de certa forma esse vídeo ajudou você, esclareceu alguma dúvida que você possuía, eu peço a sua colaboração para você compartilhar esse vídeo. Se você estiver acompanhando esse vídeo no canal do YouTube, basta você se inscrever no nosso canal para receber a notificação dos próximos vídeos que nós disponibilizamos com periodicidade semanal. Se você estiver assistindo esse vídeo dentro do nosso site, eu peço que você cadastre o seu e-mail, porque assim você vai receber também com periodicidade semanal e-mails com artigos e vídeos que nós produzimos, não só da área previdenciária, mas de outras áreas também que possa colaborar aí com algum problema jurídico que você possua. E assim, você contribuindo e compartilhando o nosso conteúdo, certamente você vai ajudar também outras pessoas que passam pelas mesmas dúvidas, que passam pelos mesmos problemas e pode aí, dentro do conteúdo que a gente disponibiliza, encontrar alguma informação relevante para solucionar esse problema. Eu agradeço a sua paciência, aguardo você no próximo vídeo e até breve.